Olá, abençoado, abençoado do Senhor, vitória de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Hoje eu queria compartilhar com você o seguinte, a Bíblia conta relatos de homens de Deus valorosos, pessoas maravilhosas, cheias do Espírito Santo. E a Bíblia também relata sobre homens cheios do Espírito Santo e que cometeram erros. E é tão interessante porque a Bíblia ela é inspirada por Deus e se o próprio Deus quisesse, Ele poderia ter deixado os erros distantes, não ter comentado, mas o Senhor fez questão de relatar erros dos seus servos, pecados dos seus servos. E hoje eu entendo, não é para louvar os erros deles, mas entender que assim como eles tiveram uma segunda chance, uma segunda oportunidade, nós também temos em Cristo hoje. E eu queria te falar sobre a história de Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Davi foi aquele que matou o gigante Golias, né? E esse homem segundo o coração de Deus, ele pecou gravemente contra o Senhor. Davi, ele teve um período que o seu exército estava na guerra e ele não foi. Naquele momento ele estava no palácio. Do palácio ele viu Batseba tomando banho, desejou-a, pediu seus servos para irem lá buscá-la, se deitou com ela, engravidou, sabendo que ela era esposa de um dos seus soldados, soldado Urias. Quando ele fica sabendo que ela está grávida, ele manda chamar Urias, então, que estava na batalha, para que Urias viesse para casa, para dar assistência para a mulher, para que então achasse que o filho era dele. E aí quando Urias vem, ele não aceita ir para casa, Davi o embebeda e mesmo assim ele não vai para casa. Ele fala, como é que eu vou ficar com a minha família? Nós estamos em guerra, eles estão precisando de mim lá. Em outras palavras, é isso que ele quis dizer. E então Urias volta para a batalha, mas ele volta com uma cartinha feita pelo rei Davi. E essa cartinha dizia o seguinte, era uma carta que era remetida a Joabe, para Joabe colocar Urias na linha de frente na batalha e que ele fosse deixado sozinho para que ele morresse. Realmente aconteceu. E aí eu fico imaginando Urias levando a sua sentença de morte para Joabe. E aí, depois, Batseba cumpre o período do luto. Davi, então, toma ela por esposa, é mais uma das esposas dele. Naquela época existia poligamia. E aí, então, Davi, ele percebe o quanto ele pecou diante de Deus. Ele se arrepende. Mas o interessante é que essa história está lá no 2 Samuel, no capítulo 11 e 12. Mas no versículo 10 e 11 desse capítulo 12, diz que as consequências o Senhor não ia tirar de Davi. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa. Era uma sentença. Assim como Urias morreu a espada, a espada mataria a descendência de Davi. Não toda, né? Até porque Jesus é da descendência de Davi. E também diz que da tua própria casa suscitarei o mal contra ti. E ainda diz que as tuas mulheres, elas terão amantes na tua frente, né? E isso é consequência do pecado. Foram essas consequências que o Senhor deixou sobre Davi. Eu queria te dizer o seguinte, Deus, Ele nos perdoa, mas nós pagamos pelas consequências dos nossos erros. É assim quando alguém comete um crime, que pelo menos deveria ser, né? A pessoa deveria pagar pelos seus erros. Se você for ler o Salmo 51, você vai ver que o título dele é Confissão e Arrependimento. É um salmo que Davi fez nesse momento quando ele se arrepende. E no versículo 10 ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele reconhecia que o seu coração não estava mais puro e que ele precisava de um coração puro. Ele falou, ora, cria em mim um coração puro, renova o meu espírito que antes foi inabalável, que não se abalava, que não se corrompia. Renova dentro de mim esse espírito que não se abala. No versículo 11 diz, não me repulses da tua presença, Senhor, não te afaste de mim, ou não me afaste de ti, não me retire o teu Santo Espírito, não retire o teu Santo Espírito de mim, restitui-me a alegria da tua salvação. Quantas vezes nós pecamos e a gente não sente a alegria da salvação, a alegria de um dia poder morar com Jesus na eternidade. E Davi fez essa oração, restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito voluntário, então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão. Ele está dizendo, Senhor, me perdoa, me renova, me restaura.
e me faz sentir de novo a alegria da salvação, e quando isso acontecer eu poderei testemunhar que o Senhor perdoa e que há salvação. Em outras palavras é isso. Vamos orar? Pai querido, amado Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelos pecados da pessoa que me assiste. Senhor, nós não somos perfeitos, nós estamos a anos-luz da perfeição, mas nós sabemos que o Teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus, vem restaurar a nossa vida contigo, ó Deus. Espírito Santo de Deus, vem nos atrair a Tua gloriosa presença, nos chama para mais perto, nos perdoa, nos lava e cria em nós um coração puro. Renova em nós um espírito inabalável, que não se abala, que está firmado na rocha que é Jesus. Pai querido, em nome de Jesus eu oro, renova-nos, que nós possamos entender as consequências do nosso pecado, mas também aceitar o perdão proposto por Jesus. Querido, que Deus te abençoe em Cristo.